Olá! Estamos aqui com mais um episódio do Dascalos Podcast, mais uma fonte de conteúdo aqui para você do curso Dascalos, para você, obviamente, que está se preparando para o Enem. E nós estamos aqui com a segunda parte do tema, né, que nós estávamos falando no vídeo anterior. Inclusive, vai aparecer um card aqui em cima da minha boina sobre a parte 1, falando a respeito da Semana de Arte Moderna. Nós tratamos um pouquinho da contextualização e da caracterização do que foi o modernismo. O nosso querido professor Josi Clécio, o crush da Anitta Malfatti, trouxe aqui pra gente alguns nomes, leu alguns poemas, tá imperdível. Recomendo que você assista o primeiro também, né? Obviamente vai dar para você acompanhar aqui sem ter assistido o primeiro, mas vale a pena clicar aqui e acompanhar lá para você chegar com mais recursos aqui para compreensão deste episódio. Professor Josi Clécio, mais uma vez, seja bem-vindo. Antes, professor Josi Clécio, vou te dar a incumbência. Você quer fazer a propaganda para nós aqui? Posso fazer sim. O que é isso? Estamos aqui no DSK, nosso programa de alimentação cultural. Isso. Esse nosso podcast. É um banquete. Dascalos Podcasts. Né? Isso. Você que não se inscreveu nos nossos canais de comunicação, fique atento e faça isso agora, ok? Isso. Aperta o sininho para chegar a notificação, mete a dedada no like para a boa nova do Dascalos chegar cada vez mais longe. E se você está procurando um curso para se preparar para o Enem, lembrando que aqui com o Dascalos nós temos a melhor estratégia para a sua aprovação. Basta você entrar, vai estar aí na descrição o nosso site, cursodascalos.com.br, onde você pode adquirir o nosso curso completo 100% online, tá bom? Estamos com um preço de lançamento, um preço bacanérrimo, e também nós temos a opção de parcelar em mínimas prestações, em até 12 vezes. Você pode ver o calendário girar e continuar pagando levemente o seu curso completo para o Enem. Já vou meter na canela, professor Josi. Eu gostei do termo modernista, mete a dedada. Vou meter a dedada no like. E para quem for meter a dedada no like, pode meter a dedada com prazer, né, professor? Pode meter, porque aqui o prazer é garantido. A antropofagia é garantida. Antropofagia sapiencial. A gente deglute. Com certeza. A Semana de Arte Moderna continua viva, José? Ótima questão. E aí, se vira continua viva? Bom, vamos lá. Meus queridos, prazer estar aqui com vocês falando desse momento cultural na vida artística do Brasil. A Semana de Arte Moderna. Ela ainda continua viva. Olha, nós estamos num momento e num local, num país que manter vivo qualquer ramo artístico é um desafio. Manter viva a memória, seja ela histórica, seja ela artística, é um desafio. Particularmente um desafio para nós professores, para todos aqueles que desejam manter os estudos sobre quem nós somos, os estudos do que sucedeu antes de aqui estarmos, né? Temos essa dificuldade. Portanto, se você me diz, ela está viva, para mim está. Eu acredito que é evidente, se você fizer um passeio pelo Brasil, você vê que ela está viva. Pode não ser percebida, por muitos, mas que está viva está. Tem que estar viva. E você sente que tem uma dificuldade do brasileiro de perceber isso? De compreender o que foi esse Semana de Arte Moderna, de olhar... Você lembra um poema que eu disse para você, Descobrimento, do Mário de Andrade? Esse homem é brasileiro que nem eu, lembra? Uhum. Pode ser sim. Eu acredito que vamos, na real, na correria, na luta, na labuta que é para um brasileiro. O brasileiro é um ser forte, é um ser resiliente. Existe a dificuldade de percepção sobre a semana. Existe sim. Mas essa é a nossa missão. Porque a semana, na verdade, fala do brasileiro.
Fala desse povo. Fala da percepção e da arte que está ali emaranhado nas feiras, emaranhado nos pequenos encontros, emaranhado no homem, digamos, simples. Então, mesmo que ele não perceba, eu acredito que é função nossa mostrar que ele é um ramo artístico da nossa, digamos, eu não gosto desse termo nação, do nosso país, certo? Então, existe um ponto que nós não devemos desistir jamais. A existência ou não da semana, a permanência ou não da semana e o melhor percepção da população à semana depende da gente. Depende da informação, depende do podcast, depende do rádio, depende da TV, depende dos meios de comunicação, depende da mídia, depende sim desses veículos. Porque, do contrário, imagina quem nasceu agora, né? Ou recentemente. Ou quem nasceu agora e está com 20 anos. Eu não vivi a semana, eu a conheci depois. Eu conheci porque alguém resolveu memorizar isso em livros, em audiências, em vozes. Outro dia escutei um poema do Manuel Bandeira, com a voz do próprio Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, lirismo funcionário público. Eu quero mais o lirismo dos bêbados, dos clowns de Shakespeare. Isso é fazer memória. Isso é fazer memória. Do contrário, nós caímos no esquecimento. Então, a questão é, a semana ainda existe? Existe. Existe. Ainda existe porque, assim como eu, assim como você, outros tantos se preocupam em demonstrar essa vivência. Há poucos dias eu estive no Museu de Arte Contemporânea da USP e pude entrar em contato com obras magníficas, das quais eu conheci apenas pelos livros acadêmicos, ou como diz o Mário de Andrade, com o livro Palermo olhando para mim. Eu fui lá. E qual o impacto? É fabuloso. Qual que é o sabor para você, José? O sabor é um sabor assim, caramba, no meu caso, um saborzinho de café, sabe, sem açúcar. Que é aquele cheirinho gostoso, fabuloso, sensacional, aquela coisa cotidiana. Cafezinho com açúcar, rosquinha de batata da mamãe com manteiga. É o que eu senti. Mas assim, eu estava com meus filhos, né? E é uma outra geração, tá ali 10, 15 anos, e para passar isso para eles já é uma dificuldade. Mas só o fato de estarmos ali e eu venerando aquelas obras, né? Por exemplo, tá lá no Museu de Arte Contemporânea, tá lá a obra A Boba, né? E aí eu tô junto, fotografo, né? Guardo na memória, observo. Cara, existe. Essas pessoas passaram por aqui, essas pessoas revolucionaram. O legado já está mais do que provado, porque depois delas vieram segunda geração do modernismo, terceira geração do modernismo, a Tropicália, outros tropicalistas, e assim vai, a poesia concreta, né? Atualmente nós temos outros ramos de diálogos artísticos. Você fala em arte contemporânea, eu falo em diálogo entre as artes. Quebra de barreiras, isso aqui é literatura, isso daqui é teatro, isso daqui é poesia. Agora uma quebra de barreiras, eu misturo tudo isso. Que nomes assim você pode elencar para quem está assistindo e ouvindo atuais? Você fala sobre? Os modernistas atuais, em todas as tá, áreas. Joia. Vamos ver o seguinte, olha só. Quando você fala em modernista, nós falamos em escultores, nós falamos em pintores, nós falamos em escritores, tá? Nós falamos em músicos, nós falamos em dançarinos, né? Então, o que nós precisamos compreender é que o jeito que se faz arte hoje
é um jeito extremamente mais libertário em função dos modernistas. A pichação, ou o grafite, melhor dizendo, perdão. O grafite, ele é moderno? É uma ramificação. Uhum. Há uma discussão alguns utilizam o termo arte contemporânea, outros pós-moderna. Uhum. Existem alguns estudos referenciando a contemporânea após 1980 e atualmente pós-modernismo. Mas é um território ainda em discussão. Então, tanto faz se eu usar aqui, por exemplo, arte contemporânea ou pós-moderna, eu posso estar falando da mesma coisa ainda. O Brasil hoje é moderno? O Brasil hoje é moderno. Aí nós temos que colocar em que sentido, em que local, em que ramo da arte, né? Porque nós estamos falando de uma extensão magnífica, continental. Se você está, por exemplo, no campo da arte, num grande centro, eu considero moderno. Se você está, por exemplo, numa cidade de interior, eu ainda considero não moderno. Alguns impactos da semana ainda necessitam ser percebidos. Nós estamos numa cidade de interior, aqui o estranhamento ainda é vivido em algumas circunstâncias modernas, né? Expressões artísticas, né? Eu acho a recusa. Você usou estranhamento, eu entendo. Mas o estranhamento eu vejo como uma coisa boa, sabe? Nós temos, por exemplo, você citou a nossa cidade. Nós temos em nossa cidade, no interior, artistas magníficos que, se quiserem fazer arte acontecer, tem que se virar. Não tem apoio, não tem instrução. Não instrução deles, eu falo apoio fora disso. Apoio que se dá para uma apresentação, seja ela musical, teatral, muito embora a cidade esteja em crescimento em relação a isso, ainda temos um longo caminho. Então você fala assim, é moderno, o Brasil é moderno. Cara, depois de 100 anos, muita coisa ainda tem que se fazer. A literatura brasileira tornou-se moderna. Eu falo em literatura que é o meu ramo de interesse. Mas a literatura brasileira tornou-se moderna, o teatro brasileiro tornou-se moderno. A gente não fala, professor Samuel, mas assim, pra você ter uma ideia, dramaturgos, teatrólogos brasileiros são conhecidos, respeitados mundialmente. Mundialmente. Tá? Nós temos, se você fala nome de encenadores brasileiros, o mundo conhece. E nós não conhecemos. Tá? Você pega aí no gênero dramático, Augusto Boal. Se você falar isso fora, é respeitado. É respeitado. Sabe? E aqui dentro, muitas vezes, a gente não conhece. Então, assim, está na hora do Brasil conhecer, ser revelado aos brasileiros. Está na hora do Brasil ser revelado aos brasileiros. Sabe, porque assim, eu estou aí, acima dos meus 40 anos de vida, e foram necessários todo esse tempo para conhecer muitas dessas personalidades. Faz sentido nisso? Por exemplo, muitas vezes você conhece, obviamente, o domínio da cultura externa. Como eu disse, não que não seja bem produzidas, não estou dizendo isso, mas nós conhecemos o que é de fora e não conhecemos aqui dentro. Eu só vou conhecer nomes da arte brasileira se eu me enveredar por estudos mais aprofundados a nível universitário, a nível de graduações, pós-graduações, coisa que a maioria dos brasileiros, infelizmente, não terão acesso, ou não tem acesso. Vamos praguejar, tomara que tenha, todo mundo precisa disso. Mas quando você diz, então, a Semana de Arte Moderna vive, o modernismo, o Brasil é moderno, olha, ele caminha, não faltam forças para torná-lo moderno no sentido artístico. Não faltam forças. Agora, oportunidades e apoio, isso é muito variável. Muito variável. Tá? Não vejo, por exemplo, essa dimensão, esse dinamismo da arte moderna espalhada em
qualquer canto que a gente vá por aí, não. Infelizmente. Agora, por mim, a última aqui, porém não a menos, ou não a mais fácil. Se porventura Mário de Andrade surgisse no Brasil de 1922, de 2022, ele pegaria um pedaço de papel e escreveria um manifesto sobre o quê? Uau. Bom, A interpretação faz parte da pergunta. o Mário provavelmente escreveria muito rápido, né? Não sei se te falei que o Mário de Andrade cogita-se a biografia de que escreveu sua obra Macunaíma em poucos dias, em uma semana, né? E Macunaíma é fruto de um estudo, folclórico, é fruto de uma influência futurista do autor, e fruto também de um Brasil que deve ser revelado por esse viés folclórico. Digamos que o Mário, se estivesse aqui, escreveria um manifesto sobre o quê? Né? Bom, talvez um manifesto sobre essa necessidade, um manifesto sobre a necessidade de valorização cultural do viés folclórico. Eu só estou lembrando porque o Mário foi professor de artes folclóricas. Tá? O Mário de Andrade costumava corresponder meio de cartas com muitas pessoas do Brasil, inclusive aqui no sul de Minas. Tá? Então, eu acredito que se tivesse um manifesto, seria pela arte. Talvez um manifesto de valorização do ensino da arte nas escolas públicas, não sei se esse viés político pegaria também. Sim. Mas influência pelo menos eles teriam. Talvez um manifesto sobre a carga horária de certas disciplinas no ensino, ou de uma revolução que fosse bem mais realista do que simplesmente dizer que eu tenho um novo ensino médio e não ter um preparo para esse trabalho, sabe? Porque as regiões são diferentes, as condições são distintas. Eu acredito que um manifesto seria sobre isso. Agora, como ele ia fazer isso, infelizmente, eu ainda preciso ficar um pouco mais assim, alienado, sabe, para alcançar essa possibilidade. Não sei como fazer, mas eu arrisco. Seria algo nesse sentido cultural, nesse sentido folclórico, nesse sentido de valorização do ensino artístico, até porque a gente falou num podcast anterior que é uma maneira impreterivelmente necessária de humanização. Como vai fazer, meu querido? Aí é outra história, a gente precisa sentar e conversar com outros profissionais para elencar isso aí. Palavras finais? Palavras finais, meu querido, é o seguinte. O que pro aluno e para a aluna Dascalos, o que fica da Semana de Arte Moderna? Bom, primeiro fica o gesto de rebeldia, a capacidade de mudança. Quando a gente fala para aluno assim, a gente está falando para pessoas que querem mudar a si, a sua proximidade e o mundo em que vive. A Semana de Arte Moderna é, em si, digamos, um golpe artístico. Fica, então, esse espírito de subversão, essa vontade de fazer diferente, essa vontade de incluir. E fica também a necessidade de que, a partir dela, nós saibamos que nós possibilitamos terreno para outros grandes nomes que elevaram a nossa literatura a nível mundial. A partir dela, vem sua camiseta com o Drummond, que está aí entre os maiores nomes da expressão da poesia em língua portuguesa do mundo. Lado a lado ali com Fernando Pessoa, certo? Fernando Pessoa. Lado a lado ali com outros antigos como Camões. Então nós temos a expressão de Drummond. Nós temos também expressões que tornaram a literatura brasileira universal, digamos. João Cabral de Melo Neto,
Guimarães Rosa, Lispector, né? Nós temos autores desses períodos. Eu estou falando dos autores englobando esses períodos que são considerados modernos e geração de 45, para ficar. E os autores atuais que gozam desses benefícios. Eu gozo dos benefícios do modernistas. Se eu quiser escrever agora, eu tenho mais capacidade de atingir a realidade brasileira do que sem a Semana de Arte Moderna. Então, o que fica, meu querido, é isto. Existe o academicismo e ele só pode ser aplicado no devido local. E o academicismo não pode ser uma fonte de segregação entre o convívio social. Não, tem que ser quebrado isso. A língua é do povo. A língua é do povo. O povo molda a língua, como o Oswald disse. Para falar em telha, dizem teia. Para telhado, teado. Mas o mais importante está no gerúndio. E vão fazendo telhados. Quem faz telhado nessa nação é o povo. Quem constrói, põe para funcionar tudo aqui é o povo. Eles fazem os telhados. Viva o gerúndio? Não me interessa se vocês falam teia ou telhado. Cada um na sua, no devido local. E no devido momento comunicativo. Então, o que fica para o nosso aluno é isso, meu querido. Se for estudar a Semana de Arte Moderna, estude no mínimo com carinho, no mínimo com prazer, e no mínimo de que aquilo pode ser o começo de um ato libertador, até mesmo para a sua escolha de vida. Independente do ramo que você seguir, você terá noção de que eu não sou o Brasil. Nós somos o Brasil. Vale a pena mergulhar nas águas do modernismo? É necessário. Totalmente necessário esse mergulho. Quem passa por ela... Pode se banhar, molhar, manter o cabelinho hidratado. Por falar em cabelo, uma pergunta que está me inquietando desde a hora do começo aqui. Você escovou o cabelo para gravar com a gente hoje? Não, é natural. Ah, é natural? É natural. Ô, Josi, pra gente fechar aqui... Eu platinei, não sei se você percebeu. Eu vi, tá bonito mesmo. Depois eu quero até o telefone do salão para eu não passar perto lá. Depois dos 40, a patinação é natural. Evolução. A gente, até contando no bastidor, que a gente grava, tá gravando aqui numa tarde de sexta, e a gente já combinou que saindo daqui a gente vai fazer o happy hour. Mas só que happy hour é uma expressão enlatada. Como que um modernista chama o happy hour? Vamos tomar uma. Hora de tomar uma. Meter o cotovelo no balcão? Pode ser também. E não há problema no termo vir para cá. Não. Desde que a gente dê o nosso toque brasileiro. Sim. Podemos falar happy hour, empinar o codo, né? E o que importa é que estejamos tomando no nosso copinho ali, né? Você vê, tudo tem termo, copo americano. Não adianta. O importante é que a cachaça esteja no copo. No copo americano ou na cabaça, o que importa é a cachaça. Ó, até rimou, rapaz, até rimou. Na cabacinha ainda vai. Ficamos por aqui, craque Dáscalos. Voltamos em breve com mais um episódio do Dáscalos Podcast. Forte abraço. Valeu.